Pessoal, meu nome é Pamela, eu sou do canal Desvendando Sorvete. O Desvendando Sorvete tá aqui no YouTube, tá no Facebook e no Instagram também. Se vocês quiserem acompanhar, podem ir lá se inscrever também, tá? Então, como que funciona, né? Semanalmente eu faço alguns vídeos mais longos no canal, explicando algum tema de forma um pouco mais profunda. E aí, diariamente, eu posto ali, tanto no Facebook quanto no Instagram, algumas dicas, alguns cortes de vídeos, né? Alguns posts que gerem alguma ideia que seja interessante para vocês, tá? Então, basicamente, aqui o pessoal me convidou para falar um pouco para vocês sobre açúcares, né? Então, o Kleber disse, tem bastante gente que está querendo desenvolver sua própria calda, mas o pessoal tem um pouco de dúvida, né? O como fazer, ou que tipo de açúcar usar, então qual a função de cada um deles, né? Eu acho que a gente pode ir trocando esse tipo de informação. E aí eu tô aqui de olho no celular, só para vocês perguntarem alguma coisa, aí eu respondo para vocês, beleza? Mas basicamente, sim, eu sou engenheira de alimentos. Eu trabalhei 5 anos numa produção de sorvetes, mas não era uma produção de sorvete soft, era produção de sorvete um pouco mais artesanal, mas tinha produtoras contínuas também, contínuas e descontínuas. Então, lá a gente desenvolvia a nossa própria calda, e foi onde eu aprendi um pouco mais da parte de balanceamento em si, da importância do balanceamento, né? Da importância de quando você começa a produzir a sua própria calda, né? Você pensar onde você quer chegar. Isso é importantíssimo. A gente nunca pode, nunca, cada um sabe de si, né? Mas uma coisa que eu sempre falo no Desvendando Sorvete quanto mais você sabe do seu produto, o pessoal entrou. Eu já me apresentei aqui, já estava começando aqui. Oh, não, pode Tranquilo, começar pode aí. ir. Ó, só dar uma boa noite pra galera. Ó. Deu um apagão aqui na minha cidade. Essa semana tá acontecendo muito isso e a gente conseguiu voltar. Mas segue, Pamela, como você Consegui. estava falando aí. Então, quanto mais a gente sabe do nosso produto, maior é a chance da gente fazer ele com qualidade, né? E então, assim, informação nunca é demais. A gente nunca pode pensar que a gente sabe tudo, porque o mundo de sorvetes é extremamente grande, complexo, tem diversas variedades e a gente tem que estar sempre apto e pronto para aprender. Então, uma coisa que eu considero errada é aquela coisa assim: eu vou começar agora, pode me passar uma receita? Pode me passar uma calda? Esse é o tipo de coisa que tem grande chance de levar a um erro. Porque cada um tem que ser dono da sua cauda. Cada um tem que saber o que está fazendo e para onde essa cauda vai levar, né? Então, tudo caminha em função do que eu quero com o meu produto, né? Qual que é o percentual de gordura que eu quero com o meu produto? Qual que é o dulçor que eu quero? Porque o dulçor do meu colega pode não ser o mesmo do meu. Eu quero menos doce, né? E eu tenho que poder ter essa autonomia de construir minha cauda para eu poder alterar. Então, eu sempre falo, beleza, você pega uma calda com seu colega, desde que você saiba conferir se está correta. Você saiba fazer o balanceamento e ver se dentro dos parâmetros do balanceamento faz sentido, dentro dos próprias particularidades que cada tipo de máquina tem, aquilo faz sentido. Então, a gente estava conversando antes, né, das particularidades da máquina para o soft. Então, tem particularidades. Tem um teor de gordura que não deve ser muito excedido, né? Tem um tipo de gordura melhor a ser utilizado para que evite ali, né, que tranque, evite que o seu sorvete comece a sair mole, né? Então tem todo um porquê. E isso é para todo tipo de máquina, né? Para o soft, para contínua, para descontínua, tudo tem particularidades. Então, se você sabe conferir, beleza, você pode pegar uma calda com seu colega. Se não, é importante que você tenha embasamento para construir sua própria calda. Como que se tem um embasamento para construir sua própria calda? Gente, é teoria. Tem muita gente que foge aí da teoria, mas nessa hora você tem que entender para que serve cada tipo de matéria-prima que você está colocando ali. É super importante você saber que, por exemplo, né, a gente vai falar bastante de açúcares aqui. O açúcar, ele tá ali só para dar dulçor? Não, né? Ele é um item extremamente fundamental
em diversos aspectos no sorvete. Ele tá ali, obviamente, para dar dulçor, né? A gente sabe disso, mas ele tá ali para realçar também os sabores da parte aromática que você coloca, tanto o aroma quanto as próprias frutas, né? O que você usa que tenha aromas, né? Pode ser tanto naturais quanto artificiais, mas ele tá ali para realçar esse sabor. Só que em excesso, ele mascara, não tem gosto de nada, tem só gosto de doce. Então ninguém gosta também. Por isso tem um limite ali, né? A gente sabe que entre 14% e 18% ronda mais ou menos o limite do açúcar, né? Só que o açúcar tá ali para dar corpo também. Pensa bem, se tu tá entre 14 e 18 de açúcar, praticamente metade dos sólidos totais do teu sorvete vem do açúcar. E o que é o corpo, né? É você colocar aquele sorvete na boca e você sentir os sabores e ele não desaparecer. Ele não pode nem ficar a ponto que você tenha que mastigar, porque daí tá um corpo muito pesado, e nem desaparecer que você nem sabe do que é, porque não simplesmente desapareceu. Tem muito mais água do que sólido ali. Então, sólidos totais dão corpo, né? E o açúcar representa quase metade disso. É muita coisa, né? Além disso, ele evita cristalização de lactose. A lactose, que é aquele açúcar do leite, é um açúcar extremamente insolúvel. Então, qualquer substância, quando congelada a temperaturas negativas, ou conforme vai baixando a temperatura, o que vai acontecendo? Vai ficando mais fácil, mais difícil de se dissolver, cada vez mais difícil. E a lactose, mais ainda, ela já é mais insolúvel à temperatura ambiente. E conforme vai congelando, a tendência é o quê? Se ela tiver em excesso, ela vai cristalizar. Então, vai dar aquela sensação arenosa que a gente chama, né? Então, a gente coloca o sorvete na boca e sente como se fossem areinhas na boca. Isso é a precipitação da lactose. Isso vai acontecer porque ela está em excesso e também pela falta de outros ingredientes junto que façam que ela fique mais solúvel. Porque açúcares, quando combinados, aumentam sua solubilidade. Então, por isso, depois que a gente vai ver também que não se usa só sacarose, se usa combinação. Então, a lactose tem esse porém que a gente tem que cuidar e o açúcar ajuda. O açúcar ajuda também, né, na parte da cristalização também da própria água, né, de formar cristal de gelo aí um pouco menor, porque ele se liga, né, o açúcar, ele se liga com essa água que tá ali, quanto menos água disponível, menos cristal de gelo eu vou formar. Né? Tudo que se ligue com a água tem essa função. Então, assim, e obviamente uma das mais importantes, baixar o ponto de congelamento. Se a gente não tivesse açúcar, a calda ia congelar a 0 graus. A gente tem açúcar, ela vai congelando a temperaturas mais baixas. Então, existe uma relação, né? Quanto mais açúcar eu coloco, menor é o ponto de congelamento. E mais do que isso, tem particularidades dependendo do tipo de açúcar. O que significa isso, né? Sacarose baixa o ponto de congelamento de uma forma, glicose já não baixa tanto, da mesma quantidade que eu estou usando. Dextrose já põe lá para baixo o ponto de congelamento. Então, tudo é saber aonde eu quero chegar. Qual é a temperatura que eu preciso no meu produto final, né? Que eu quero que ele esteja congelado. E em função disso e do percentual mais ou menos ali de açúcar entre 14% e 18%, eu escolho os tipos de açúcares que eu quero usar para chegar lá. Basicamente é isso. Então, por isso que a gente precisa saber aonde que a gente quer chegar, porque senão fica muito difícil fazer balanceamento se a gente não sabe onde que a gente quer chegar. Né? Então, esse era só um geral que eu sempre falo assim muito, né? Saiba onde, faça você mesmo e saiba onde que você quer chegar. A calda é sua, o produto é seu, então você tem que estar na sua mão. E aí, de repente, se você não tem mais glicose, né? Você não tem, substitui pelo quê? Você tem que saber substituir, faz toda a diferença. Eu acabei de falar que cada açúcar se comporta de uma maneira diferente. Ainda mais nessa pandemia aí que tá com uma falta de matéria-prima, né? E aí que entra esse conceito de você saber lidar, né, com as matérias-primas, ter esse conhecimento, né, das matérias-primas. Uhum. E outra coisa que é importante também falar, né, o Pama, é, não só a pessoa que faz a calda tem que saber, além disso, essa pessoa é imprescindível saber sobre formulação, balanceamento, em cada matéria-prima. Mas também aquela pessoa que está comprando a calda pronta, ela também deveria ser curiosa entender o que está ali dentro, né?
como que funciona aquele produto, né? E a gente vê muitas pessoas, que eu acho que é mal do brasileiro, compra já usa, né? E assim, é só você pensar, como que eu faço um bolo, né? Como que eu faço uma coxinha? Como que eu faço uma torta? Você tem que ter aquele conhecimento de ligas, tem que ter aquele conhecimento de sabor e tudo mais. A calda é a mesma coisa, né? E mesmo que você está comprando pronta, porque a gente sabe da diferença de você fazer em casa e depois você comprar pronta. Você ganha uma produtividade, você ganha benefícios, né? E série de outras coisas. Mas é importante a pessoa que está trabalhando com sorvete, ela tanto entender de máquina, como também entender do seu sorvete, né? O que está entender o que está entregando, né? O que eu estou entregando, qual é a qualidade, o que vai acontecer, né, no pessoal que estão vindo, voltando buscar meu sorvete, né? Qual é a qualidade que eu tenho nesse sorvete. A gente brinca, eu brinco bastante assim, com o pessoal, né? Até esses dias um cliente mesmo também, né? Ligou que não conseguia o produto dar consistência, né? Aí eu fui lá para ver o equipamento, estava tudo normal. Eu falei, você fez alguma coisa? Ah, eu mudei o açúcar, né? Eu falei, tá vendo? Mudou de marca de açúcar e já deu interferência no produto. Eu falei, mas você não pode, você tem que ver direitinho. Eu expliquei para ele. Aí ele foi lá, comprou açúcar, ele não acreditou em mim. Aham. Ele pegou a mesma marca que ele usava, fez o produto, colocou, a máquina funcionou. Olha só, meu Deus. Interessante, né? Sim. Não, é muita influência, né? E o que você falou é super importante, né? A pessoa conseguir pegar um rótulo da calda pronta e entender o que está ali dentro e por que está ali dentro. Né? E assim, consequentemente, vai entender o que ele está entregando para o cliente dele, né? Sim. Isso é muito importante mesmo. Eu acho que é um exercício que todo mundo que fabrica sorvetes deveria fazer. Pegue a calda, mesmo que seja essa pronta, e leia o que está ali e diga para cada ingrediente por que ele está ali. Tá? Então você pega ali o leite, por que o leite está ali? Obviamente, porque é um sorvete de leite, né? Mas ele tá ali também porque o próprio leite também dá corpo para o sorvete, né? Então, o leite é a base de tudo, né? Tanto que Isso. você usa água e leite em pó, né? A água para hidratar o leite em pó, ou o leite em si, o leite está ali para dar a característica do sorvete. Aí depois vai entrar, né, com o açúcar. Que tipo de açúcar que tem ali, né? Tem um só açúcar? Tem uma combinação, né? Entenda e identifique, né? Quais são os tipos de açúcares normalmente que a gente vai usar? A sacarose, é o xarope de glucose de milho, é o açúcar invertido, é a dextrose, é a maltodextrina, né? É bom você olhar ali e dizer, ó, isso é açúcar, isso tá ali para dar dulçor, para dar corpo, para evitar cristalização, para tudo que a gente já falou antes, né? Ali eu vou para minha gordura, que gordura que eu tenho ali, né? E super importante, que tipo de gordura você está ofertando para o seu cliente, né? Fiquem ligados nisso. A gente sabe que fontes de gordura tem diversas, né? O próprio leite é uma fonte de gordura, mas a gente pode ter ali também, né, gorduras vindas de leite, como manteiga, como creme de leite, mas a gente tem muito comumente a gordura vegetal hidrogenada. E essa gordura vegetal hidrogenada, ela tem trans, né? A maioria tem, tá? A maioria, porque aqui a gente entra num conceito de a hidrogenação, que leva a formar uma gordura trans, né? Se ela for total, né, que é o quê? Eu pego um óleo, hidrogeno completamente as cadeias para formar uma gordura, que daí ela vai ser consistente, dura a temperatura ambiente. Se eu faço isso completamente, aí eu não vou ter trans. Mas hoje, atualmente, não é o processo mais comum, tá? O processo mais comum é sim uma hidrogenação parcial que leva a uma gordura trans. Então, leia no seu rótulo, leia na sua tabela nutricional e veja se você está ofertando gordura trans para o seu cliente. Fica a cargo de cada um? Fica, mas é sempre importante você saber isso e saber que isso pode influenciar no seu processo também. O pessoal Sim. já estava comentando antes mesmo. Muita gordura, esse tipo de gordura que se usa, né, que são gorduras aí mais hidrogenadas mesmo, né, tende a dar mais problema na sua máquina. Então, será que compensa? Né? É uma coisa a se pensar também, né? Se compensa, de repente você começa a estragar a sua máquina, ter várias manutenções, porque você está usando muita gordura ou uma gordura aí com ponto de fusão muito alto,
e aí acaba formando essa crosta, né, dificultando a troca térmica na sua produtora, né? Então, é outra coisa que tem que ver. Aí, olhe e veja que é emulsificante ali, que é estabilizante ali dentro. Tente pegar isso, fazer como um exercício, identificar tudo que está indo na sua calda. Entenda por que está ali dentro. E de repente você pode ver coisas ali dentro que não faz sentido ter. E aí você pode questionar, né? Por que tem isso aqui? A gente sabe que às vezes as pessoas colocam coisas a mais que não precisaria, por exemplo, né? Sim. Que dava para simplificar. Ainda mais que nós estamos vendo, às vezes eu participo de grupo no Facebook, né? E a gente vê troca de receita, né? Acho que caiu lá o pessoal de novo. A gente vê muita troca de receita, eu vou continuar ali, né? E eu até não acho isso ruim, por um lado eu penso assim, ó, que as pessoas hoje. Isso é até legal, né? Porque teoricamente a formulação é sua e você até está compartilhando com alguém. Mas tem que ter aquele cuidado, né? Que a gente falou antes, né? Que tipo de informação a pessoa está te passando e você sabe conferir se tá correta ou não. Sabe uma coisa que às vezes eu vejo, pessoal? Só vou dar uma olhadinha aqui. Ah, porque eu uso da dextrose, eu já vou falar da dextrose. Uma coisa que às vezes que eu vejo muito o pessoal fazer é que assim, você recebe essa calda, você vai lá, testa, aí dá errado, aí alguém posta no grupo que deu errado. E várias pessoas vão dando alguns pitacos. Só que às vezes são pitacos que, na verdade, não fazem muito sentido, sabe? Muitas vezes as pessoas pegam pela experiência, o que é legal, show, é muito bom a pessoa ter experiência, isso traz muita bagagem, não estou duvidando disso, mas às vezes aconteceu com ela e alguém falou que foi um motivo tal e ela repassa essa informação e na verdade não foi. E aí a pessoa fica perdendo tempo investigando uma coisa que não é verdade. Outra coisa, alguns não são exatamente substitutos, mas coisas extras, ingredientes extras que as pessoas adicionam na calda, porque justamente foram lá num curso de um pessoal que vende matéria-prima para a indústria ali de sorvetes, e acrescenta isso que realça tal coisa. Só que se você for olhar a formulação dessa coisa que você está adicionando, às vezes já tem tudo isso no sorvete, então na sua calda original. Então talvez bastasse você aumentar um pouco o que você já está usando. Então, por isso que a gente tem que ficar ligado e é a importância de entender o que a gente está colocando ali. Porque se a gente entende, a gente pega um rótulo desse e olha, poxa, mas isso eu tô botando no meu sorvete, por que eu tô adicionando extra? Qual que é o sentido disso? Né? A gente fica um pouco mais ligado nesse tipo de coisa. Aqui uma pergunta da Geisa, né? Por que eu uso o uso da dextrose? A dextrose vai depender o que você quer. Então, assim, a dextrose normalmente se usa quando você quer baixar mais o ponto de congelamento da sua calda sem deixar tão doce. Então, vamos fazer um comparativo aqui. O açúcar sacarose, né, tem um ponto de congelamento, um PAC, né, de 1 ou 100. Depende se eu estiver falando que eu tenho 100 gramas, eu tenho 100 na sacarose. E um poder adoçante de 100 também. A dextrose, por outro lado, tá? Ela tem um PAC, um poder anticongelante de 1,9, ou seja, ela é quase o dobro da sacarose. Então, 190 para 100 gramas, certo? E ela tem um poder adoçante de 0,7, ou seja, para 100 gramas, 70. E aí, se a gente comparar com a sacarose, 100. Então, isso significa que ela baixa mais o ponto de congelamento, sem deixar tão doce, se eu usar em comparação a mesma quantidade de sacarose e de dextrose. Então, ela é muito utilizada se eu quero baixar mais, eu quero deixar a temperatura de congelamento mais baixa, só que eu não quero deixar tão doce. Quando que o pessoal usa bastante a dextrose? Num sorvete de chocolate, normalmente, onde você coloca cacau, onde você pode colocar um líquor de cacau, né? Que tem ali gorduras do cacau. Porque gorduras do cacau vão para o outro lado. Se o açúcar baixa o ponto de congelamento, a gordura eleva. Então, para compensar isso, tá? E daí não deixar que esse sorvete fique muito duro, as pessoas colocam dextrose, porque daí baixa mais o ponto de congelamento, sem deixar mais doce e principalmente sem dar muito sólido, porque o sorvete de chocolate, já pela adição de cacau, de líquor, tende a ser um sorvete
que na verdade já tem muito sólido. E aí você quer adicionar um açúcar ali que não aumente muito mais o sólido e faça essa função de baixar o ponto de congelamento que o cacau elevou. Tá? Mais ou menos isso, assim, é uma boa função da dextrose, mas pode ser usada, tá, no sorvete comum, não tem que ser só no sorvete de chocolate, só que só tem que dosar a quantidade que você vai adicionar, porque ela baixa bastante, mas ela pode ser sim usada. A combinação de açúcares, como eu falei antes para vocês, tem a tendência de deixar todos os açúcares mais solúveis. É um comportamento que a gente não pensa que faz sentido, mas faz. Açúcares combinados ficam mais solúveis. E aí entra essa combinação, que normalmente é de quanto, tá? Em torno de 20 a 25%. Isso significa que você vai usar ali mais ou menos uns 75% do total de açúcares de sacarose e os outros 25, pode ser até 30, dependendo, tá? Você vai usar algum açúcar para combinar ali com a sacarose, tá? E aí pode ser dextrose, pode ser o xarope de glucose de milho, o açúcar invertido, o que vai depender é a qual ponto de congelamento que você quer chegar. E aí você usa esse percentual, tá? Basicamente, seria isso. Caíram de novo. Boa luz aí, tá? Não, é difícil. A semana toda a energia que tá oscilando e agora dessa vez 2 vezes seguida. Não, tranquilo. Eu estava falando da dextrose, né? O pessoal perguntou Ah, é. por que usa, daí eu já dei uma pincelada aqui, por que a gente pode usar dextrose. E uma outra coisa que eu ia falar para vocês é por que, por exemplo, se a gente sabe que a sacarose tem uma tendência a cristalizar mais, a gente não reduz mais ainda ela, né? Sempre deixa ali em torno dos 70%. A gente não reduz muito mais, porque cada açúcar se comporta de um jeito no perfil de dulçor, que a gente fala, que é colocar na boca, e justamente ele tem um perfil, que é o quê? A sacarose, se a gente tivesse um gráfico onde a gente conseguisse ver, né, o pico de dulçor dela, ela ia se comportar, ela vai vindo lentamente, tem um pico e desce lentamente. Ou seja, durante todo momento que você está com sorvete na boca, você vai sentindo os sabores, porque o açúcar é o realçador de sabor. Se você tira muito ela e bota ali uma glucose, né, e coloca a dextrose em muita quantidade, o que acontece é que normalmente esses têm um pico inicial, né? A xarope de glucose de milho tem aquele pico inicial de dulçor e logo cai. Então, você não vai sentir por muito tempo na boca o dulçor do sorvete. Então, por isso que a gente usa a combinação, mas tende a não tirar totalmente ali, né? Ou deixar pelo menos aí uns 70% para ter esse comportamento na nossa boca. E por isso é tão difícil fazer o diet, né? Porque é justamente substituir esse perfil de sabor que a sacarose traz. Mas aí existem sim substitutos, especialmente o maltitol tem um comportamento muito parecido com a sacarose, por isso é um dos mais utilizados no diet, assim. Mas cada açúcar se comporta de uma maneira, não adianta. As marcas, né? Cada um tem a sua peculiaridade, né? Como a gente já conversou, né? E você acaba mudando a formulação, você tem que novamente começar do zero, praticamente, né? Isso. E testar a cauda de novo. A gente fala isso, Pamela, não só a cauda, mas a máquina também varia uma máquina para outra, Com né? certeza. E Poder. então, aí às vezes a pessoa fala de comprar máquina baratinha, não sei o que, tal, e aí você acaba tendo também uma diversidade, né, de sabor, essas coisas. Por exemplo, máquina soft tem máquina com bomba e sem bomba, né? E aí com bomba você ganha rendimento, sem Uhum, bomba você ganha mais sabor na calda, né? uhum. Tecnicamente falando, né? Então a pessoa aí tem que também entender isso aí, né? Falar, peraí, eu vou fazer uma fórmula, aí de repente estou com uma máquina que é sem bomba. Aí agora eu vou pegar a mesma fórmula, colocar a máquina com bomba e vai começar a falar, mas aquela calda não presta, aquela não sei o que tal. Mas não é bem assim, né? Tudo é o teste, né? É você fazer uma formulação, testar, vou mudar isso aqui. Até porque, você que já foi em indústria, né? Pode até falar muito bem sobre isso. Quando as empresas querem reduzir custo, elas começam a trabalhar com diversidade de matéria-prima,
E aí ela acaba vendo o que vai se encaixar para não fugir do que ela já tem no mercado, né? Que o mercado já consolidou, né? E até pelo fato, às vezes é até bom a gente ter uma formulação a mais, né? Porque que nem falta na mercadoria, falta matéria-prima, você tem ali o plano B, o plano C, né? E aí você brinca com a formulação, com a receita, né? Perfeito, isso que você falou, exatamente. Tem que ter, não é só, nem só uma, né? Várias cartas na manga. Aham. É, exatamente. Eu normalmente mantinha algo assim. Eu tinha minha formulação padrão, e aí eu tinha várias outras formulações, eu fazia sempre tudo no Excel para tentar me organizar melhor, do tipo, fiquei sem creme de leite, sabe? Era cada uma para um tipo de coisa. Estou sem leite em pó integral, estou sem leite em pó desnatado. Eu ia fazendo várias variações, claro que a gente testava, né, antes, Sim. para ver se ficava de acordo, para justamente isso, na hora da pressa, especialmente o verão, né? Aqui é no sul, né? Eu tô em Santa Catarina. Então, assim, a gente tem uma diferença absurda de consumo de sorvete de inverno para verão. Nem se compara, né? Não tem nem Uhum. comparação. Então, no inverno, a gente tinha mais tempo de fazer esse tipo de teste. E no verão, quando faltava, que normalmente falta no verão, né? Não falta no inverno. Sim. Aí tem que sair a louca e sair fazendo, não pode ficar esperando ainda fazer um teste para ver o que vai dar. Então é super importante ter essas cartas na manga para quando falta um tipo de ingrediente, falta uma determinada marca. Então é importante você usar uma outra marca para ver como que se comporta, porque a gente não pode ficar só à mercê de um único fornecedor, Sim. né? Se a gente está fazendo a nossa Sim. própria causa. Tem que ter variações e tem que testar essas variações. Então, Sim. aproveitem sempre um tempo livre, assim, quando vocês têm, para deixar isso meio pronto, porque daí, na hora que o negócio pega fogo, vocês não têm surpresas, e é Sim. muito pior tirar aquele sorvete que já não ficou bem, que daí o cliente vai reclamar, e aí você já não tem muita opção ali, porque já está na correria, né? Então, isso que você falou é super Até, importante. até para entender o custo também, né? Porque às vezes você Claro. pega uma matéria-prima que às vezes você precisa de uma dosagem maior, né? Uma quantidade maior na formulação, e aí quando você vai ver, você está fazendo elas por elas, né? Você Uhum. fala, eu estou economizando, sei lá, vou chutar uma coisa besta aqui. Um leite condensado moça que vai no bolo, e de repente eu vou usar aquela marca Piranujuba, Pirajuba lá, não sei lá o nome, né? E aí você fala assim, mas tá bom, mas para esse bolo aqui eu uso uma lata, mas o piracaju lá eu uso duas latas. Aí vai ver o preço, já é por elas. Ou aí perde aroma, sabor, não sei, né? Aroma não, né? Mas sabor, né? É, E então tem que entender tudo isso aí, né? Na formulação, né? Tem mais uma sim. pergunta aqui, pessoal. Você está conseguindo enxergar aí na tela? Aham, É da aham. Posso usar na Sony, máquina. né? O emulsificante posso usar na máquina soft? Aí, ô pai, você pode ajudar ela nessa parte? O emulsificante na soft pode usar, sem problema, não tem problema nenhum, não. Ele vai só ampliar, né? Ele vai aumentar, vai fazer a vez da bomba, né? Sim. Ele está fazendo a Ele é vez uma da bomba. capacidade de Bem incorporar isso, ar, né? né? Uhum. Incorporar Vai mais o incorporar ar, o né? ar. Então, O grande objetivo do emulsificante é incorporar o ar na formulação. isso. É Muito lógico que não pode usar muito, né? Também que é um problema, emulsificante, né? isso. Não pode estar E ele usando exagerado. exatamente. Ele também vai ajudar. Claro que o soft é aquela coisa do consumo um pouco mais. É o consumo rápido, imediato. Rápido, isso. Mas o que ele auxilia também é justamente a gente tem que pensar que a gente tem gordura e a gente tem Sim, água ali. Então, o emulsificante tem a sua função também de unir isso e não deixar que separe, né? Tem uma sim. separação ali. Quem faz isso também naturalmente são as proteínas. Então, proteínas do leite vão fazer isso também. Elas são agentes emulsificantes. Por isso, não obrigatoriamente você precisa Gente, usar, mas é uma opção para tentar deixar mais estável, é sim, e pode, como a pessoa já falou, pode ser usado sim na máquina soft. o creme de leite também, né? Que dá Com creme de leite também. isso. Exatamente. Legal. A Geisa fez aquela pergunta da dextrose, né? E ela está completando aqui uma outra pergunta. Para o caso de sorvete sem açúcar, o que Uhum, podemos utilizar para manter o corpo e o ponto de congelamento? É o ótimo. zero, né? Zero açúcar. O zero açúcar, é, você vai usar combinações. Você vai usar bastante
sólidos de diferentes origens para conseguir atingir o que você atinge com o açúcar, né? O açúcar faz toda essa função, né? Baixar ponto de congelamento, dar corpo, dar dulçor. Então, assim, a gente não tem exatamente um único ingrediente que você possa usar só ele e que ele vai fazer tudo que o açúcar faz. Mas a gente tem combinações de ingredientes. Então, normalmente, o que vai usar? Você vai usar um poliol, são poliálcoois. Então, eles vêm também de uma hidrólise de açúcar, mas eles não dão esse pico de glicose e, portanto, pode ser usado para o pessoal que tem problema, né, com diabetes, ou mesmo quem não quer consumir açúcar, né? Quem não quer esse pico de dulçor. Então, um substituto que pode ser usado é poliol. Então, o que tem normalmente no mercado? Sorbitol, maltitol, xilitol, então são os óis, né? Tudo finalizado ali com ol. Eritritol. Normalmente, o mais barato deles é o sorbitol. No entanto, é o que ele não se assemelha muito com a sacarose. Então, como eu falei para vocês antes, o maltitol, ele é o mais parecido em questão de perfil de dulçor na boca, muito parecido com a sacarose, e tem um PAC e um POD também parecido, ou seja, um poder anticongelante parecido e um poder adoçante parecido. Então, é uma ótima substituição. E, de novo, assim como a gente faz com os açúcares, você pode combinar polióis. Justamente, o sorbitol é mais barato, de repente você pode combinar ele com o maltitol, né? E chegar no pack que você quer, sempre levando ao pack que você quiser, né? O eritritol já tem um pack muito parecido com a dextrose, então baixa mais. Tem que cuidar, né? Não pode usar muito, porque senão baixa muito. Só que assim, por que a gente só não substitui por eles? Já que eles dão corpo, eles dão... E assim, a gente pode usar quantidades bem parecidas com o que a gente usa sacarose, tá? Bem parecida mesmo, porque eles têm efeito laxativo. Então, tem um limite que você pode usar, né? Que vai ser o quê? Em cima da porção, mais ou menos, que o seu consumidor no máximo vai comer, né? A gente tem a porção de sorvete, 60 gramas, mas quantas bolas de sorvete ou quantas casquinhas ele pode tomar no máximo, em média, né? E dentro daquilo você tem que ver quanto que daria ali desse poliol e se naquela quantidade ele é laxativo ou não. Tá? Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto que a gente usa para substituir, então, para dar esse corpo extra que a gente não consegue só com o poliol devido ao efeito laxativo, a gente pode entrar com uma fibra. E aí pode ser o quê? Pode ser polidextrose, que é uma fibra sintética, ou pode ser inulina, que é uma fibra natural. Então, uma das duas coisas complementa um pouco esse corpo. Aí você começa a atingir tudo que você quer ali do balanceamento, né? Então, você vai atingindo o corpo, você vai atingindo o poder adoçante, você vai atingindo o poder anticongelante. E aí, gordura depende, se você quiser fazer um light também ou não. Fica a seu critério, né? Então, você pode ter ali uma fonte ainda de leite e uma gordura também, ou não. Vai depender se você vai fazer de água ou de leite, aí tem muitas variações. E aí, o dulçor final, caso todo ali o seu poliol, que ele também dá o poder adoçante, não atingir, você entra com edulcorante de alta intensidade. Estévia, sucralose, sulfame, enfim. Aí tem uma variedade que pode ser usada. Normalmente, sucralose e estévia é o que está mais em alta. A estévia está bem em alta por ter o apelo natural, mas tem que tomar cuidado o tipo de estévia, porque estévia tem um sabor residual forte. E hoje já tem umas que eu nunca experimentei, tem uma que é 3.000, que chama, que é tipo extremamente doce, com residual bem baixo. Eu nunca experimentei essa, dizem que tem um comportamento melhor nesse residual. Já a sucralose, ela é um pouquinho mais tolerável. E a gente tem a vantagem que no sorvete, isso não se pronuncia tanto, porque justamente é congelado, né? Então, as nossas papilas dão aquela amortecida, a gente não sente aquele forte do residual de um edulcorante. Eu, por exemplo, tenho muita sensibilidade com edulcorante. Então, se eu pego qualquer coisa, eu boto na boca, sabe? Eu já sinto aquele residual. E o sorvete me engana. Que a gente fazia, me enganava bem, assim, sabe? Tem, mas ele é bem mais tranquilo. Mas por isso que você usa só para dar o toque final. Né? Mas, gente, é muito pouco, assim. O grosso do dulçor vai vir do seu poliol. Né? Basicamente isso. Assim. Então, lembra, para substituir tudo, vai um poliol, vai uma fibra e vai um edulcorante. Tem uma substituição um pouquinho mais barata, não é bem um pouquinho, é bem mais barata, na verdade, para dar esse corpo extra, ao invés da fibra, você pode entrar com uma maltodextrina. Então, a maltodextrina, ela vai entrar ali, só que ela só vai entrar para isso, tá?
corpo, um corpinho extra, dá um pouquinho de dulçor, mas é bem pouco, baixa um pouquinho o ponto de congelamento, mas é pouco, é só finaliza ali para dar esse corpo. E aí, por que eu digo que ela só vai dar corpo? Porque as fibras também dão maciez. Então, elas dão aquela sensação um pouco da gordura, sabe? Aquela maciez. E a malto não, ela vai entrar ali, corpo, não tem muita função. É um corpo barato para se incluir no sorvete. Bacana. O David está fazendo uma outra pergunta aqui. Como saber se a calda está balanceada? Certo. Existe, David, uma diretriz, tá? Então, em cima do percentual de gordura que a gente usa, tem um percentual que vai variar ali o açúcar, que daí normalmente é 14, 18, não tem muita variação em cima disso, mas você tem uma variação de sólido não gorduroso do leite. O que é o sólido não gorduroso do leite? São as proteínas do leite e a lactose que tem no leite. E os sais minerais também. Mas a sua grande formação vem de proteína e lactose. E por que a gente mantém ali? Porque a gente tem que controlar a lactose, né? Lembra sempre disso. Tem um limite ali em cima disso. E aí você vai ter os sólidos totais. Então, em média, né, vai depender muito em função, como eu falei para vocês, do teor de gordura. Vou pegar a minha colinha aqui, só para falar para vocês, um percentual ali de mais ou menos 6% de gordura. Eu iria variar o meu sólido não gorduroso entre 11% e 13%, o açúcar entre 14% e 18%, e os sólidos totais entre 31% e 37%. Então, entre 31% e 37%, o restante é água, né? Água vinda do leite ou água que você adiciona para hidratar o leite. Então, é uma diretriz pronta, digamos assim, tá? Que existe. Essa diretriz traz um percentual de emulsificante e também de estabilizante. Mas normalmente a gente não usa, por quê? Porque isso vai muito em função do tipo que você usa. Tem estabilizantes e emulsificantes que eles são mais puros, digamos assim, mais compostos mais do princípio ativo mesmo, que faz parte dele. E tem alguns que são diluídos em açúcares, em maltodextrina, e aí não tem como dizer, é 0,35% sempre. Vai variar, depende de quão concentrado ele é ou não. Então, nesse caso, a gente sempre diz, siga a orientação do fornecedor, né? É o mais indicado, porque ele vai ter mais noção disso do que a diretriz, que é muito geral. Legal. Isso. A Rayane, boa noite, Rayane. Por que a calda de chocolate fica menos consistente do que os outros sabores? A calda de chocolate fica menos consistente que os outros sabores. Na verdade, isso o pessoal anda falando mais na parte do soft, porque na parte de sorvete em si é o contrário. A calda de chocolate ela é mais dura do que as outras. O sorvete de chocolate é mais duro. Justamente pelo que eu falei para vocês, que as gorduras que estão ali no sorvete de chocolate, no cacau, elas vão no caminho contrário do ponto de congelamento, do abaixamento. Elas aumentam. Então, você tá lá botando açúcar para baixar e ele tá lá querendo subir. E aí ele tende a ser, num expositor, numa vitrine, se a gente compara com os outros, aquele que congela numa temperatura mais alta, não tão baixa. E ele tende a ser mais duro. Então, aqui eu vou pedir um help para vocês, porque no caso do soft, eu não sei por que isso acontece. O chocolate, normalmente é por causa do açúcar também, né? O problema do chocolate no soft é que para adoçar o chocolate, provavelmente parece que vai mais açúcar, não é isso? Em termos que ele é um pouco mais Ok. amargo, né? Então eles acabam colocando um pouco mais de açúcar. E o açúcar é anticongelante, né? Então, em relação Uhum. ao baunilha, né? O baunilha não necessita muito disso, né? Para adoçar, né? O baunilha já mais adoça mais rápido. Então vai menos açúcar, né? Perfeito. No caso do soft, que é Uhum. feito isso, tá? Para que aí acontece, aí a máquina não aguenta, né? E Certo. existe a máquina soft assim, nós temos dois cilindros, né? E o que acontece? O pessoal, normalmente, o cilindro de comando é sempre da esquerda, né? Quando Uhum. depende um do outro. E o pessoal costuma, eu sempre falo, pessoal, coloca o outro. Coloca o chocolate na esquerda e na direita coloca o baunilha, Uhum. né? Ele vai congelar, vai demorar um pouco mais e o baunilha vai ficar um pouco mais consistente. Mas o pessoal faz ao contrário. Coloca o baunilha no central, que comanda a máquina,
e o chocolate no outro. Então, acaba dando vamos supor, né, onde que Essa fica um diferença. pouco mole essa diferença. E eles têm uma diferença, porque cada sorvete tem uma diferença de temperatura e Uhum. cada máquina, né, de poder. Existe máquina dependente que o chocolate fica bom. Você tem o cilindro independente, quer dizer, cada cilindro tem a sua refrigeração, não depende do outro para desligar, tá? Então, o Perfeito. software ele sofre esse problema um pouco também. Tá? Hoje E já está diferente, estão tentando colocar todas as máquinas independentes agora. certo. E esse cilindro, o cilindro central, ele congela mais do que o outro. Não, ele que vai comandar, ele que Certo? comanda o desligamento da máquina, Uhum, entendeu? entendi. Então, se formar o peso, é controlado por peso, Uhum, diferente das outras máquinas, né? Ela controla por peso. Então, o que acontece? Se eu coloco baunilha onde controla o peso, como ele congela mais rápido, automaticamente o chocolate vai ficar um pouco sem consistência. Porque entendi. quem Uhum, está entendi. controlando é a baunilha, Show. entendeu? Muito bom. Aham, exato. Isso vai mais, então, né? Faz todo sentido. Que o pessoal Isso, coloca mais açúcar no chocolate. Antes que eu estava falando para eles, era justamente isso. Dito o sorvete de chocolate em si é um sorvete que tem mais sólidos. E aí, quando isso. você quer não deixar e colocar ali um açúcar, que você precisa baixar um pouco esse ponto de congelamento dele. E aí você não quer adicionar muito sólido, você entra com a dextrose, porque baixa mais sem adicionar muito sólido. Mas isso por um padrão continuando tendo os 14, 18% de açúcar. Isso. Realmente, se você vai compensar o amargor do chocolate colocando mais açúcar, justamente faz todo sentido. Aí ele vai demorar muito mais para congelar, né? Dificultar muito o congelamento. Isso, exatamente. Show. Vamos lá para a próxima. É, O José está perguntando aqui, ó. José, boa noite. Qual receita da calda base que vocês usam para o picolé? O picolé, algumas pessoas fazem uma receita diferente de sorvete de picolé, tá? Eu nunca fiz diferente. Eu sempre fiz a mesma receita, cuidando só mais na questão de estabilizante, porque justamente se você não tem o ar ali, você pode ter um produto mais pesado e meio liguento, né? O estabilizante ali, as ligas, né, que vão ligar ali a água, deixar menos água disponível, elas têm essa tendência de juntar, né? Ou elas formam gel, ou elas formam, vão se ter as moléculas delas hidratadas pela água, elas incham e elas tendem a se agrupar. Então, dependendo, você pode, se você excede muito, ou coloca a mesma coisa que coloca no sorvete, às vezes pode ficar meio liguento. E às vezes meio pesado, de muito corpo. Então, depende, isso é muito regional, tá? Eu conheço pessoal que é do Espírito Santo e eles preferem mais baixo de sólido, mais baixo de todos os sólidos, assim, açúcar normal, padrão, agora eles baixam mais sólido não gorduroso leite, consequentemente sólido total, que eles querem mais levinho, digamos assim. Mas aguardo, no final das contas é isso, tá? Agora, aqui a gente já fazia mais pesadinho, tá? Um corpo um pouquinho mais pesado de picolé. Mas normalmente, assim, percentual de gordura, tá? Eu normalmente sigo a muito parecido com o percentual de gordura de sorvete que normalmente eu faço, 7%, assim, 6, 7% nesse percentual. E aí eu faço balanceamento seguindo os mesmos princípios que eu sigo no picolé, tá? Basicamente a mesma coisa. Só que no sorvete, desculpa. Só que o picolé é mais fácil de lidar. A gente não tem o ar ali, então já ajuda, né? Já ajuda bastante. Ele é mais simples de acertar do que o sorvete. O sorvete é um pouco mais complexo. Mas Isso. eu basicamente. O picolé, a temperatura é -30, né? Ele O congela já sorvete, menos 20, menos 24, a picoleteira normalmente menos 24, menos 30. isso. E isso, exatamente. Cuidado, sempre tem que ter o picolé, que o pessoal, eu vejo bastante o pessoal errando nisso. Então, se você faz picolé, só uma dica. A hora que você vai encher a sua forminha e botar dentro da picoleteira é quando a picoleteira já tá gelada, bem Gelada. gelada. Não coloque Isso. antes. Então, assim, espere pelo menos ela atingir os menos 20 graus. Porque se você colocar enquanto ela ainda está atingindo o seu picolé, vai formar cristal de gelo grande. Porque ele vai congelar
muito devagar. Então, tem a relação, né? Congelamento rápido, cristal de gelo pequenininho. Congelamento lento, cristal de gelo grande. Aí começa, meu picolé tá cheio de cristal, tá cheio de gelo. É por causa, muito provavelmente por causa disso. Pode ter muita coisa. Pode estar desbalanceado, pode ter um percentual de água muito alto, pode não ter sólido suficiente para se ligar com a água, pode não ter um estabilizante bom ou não tá suficiente, enfim, tem diversas causas. Mas se tá bem balanceado, aí pode ser o seu processo. São os dois pilares, né? Lembra, a qualidade do seu produto final tá no seu processo de fabricação e na sua formulação. São as duas coisas. Às vezes a formulação tá maravilhosa, mas se o seu processo não tiver correto, o seu sorvete pode ter um defeito. Então, se sua máquina não estiver correta, vai ter um defeito no seu processo de fabricação, né? Por isso a manutenção é essencial, manutenção da parte de tudo que for para produção, não importa qual, mas na parte de sorvetes, porque você está trabalhando com frio. Frio requer mais manutenção, tem gás refrigerante ali dentro, né? Então, assim, vale sempre a pena, pense isso, a manutenção preventiva do que a corretiva. A corretiva, você tá ferrado, porque, assim, você contava com aquele dia de produção que não vai mais existir, né? Não dá, você tem que correr atrás de um técnico para vir arrumar para você, né? Tem que esperar todo o tempo de conserto, então você perdeu um dia de produção e uma manutenção corretiva tende a ser mais cara do que uma preventiva. Então, assim, manutenção tem que tomar muito cuidado, influencia muito a qualidade do seu produto, tá? Porque faz parte do seu processo de fabricação e é o outro pilar da qualidade do sorvete. E só para dar uma dica do picolé também, as picoleteiras, o pessoal usa muito álcool de posto, né? Então, álcool de posto contém água e tal. É lógico, o etileno glicol é muito caro, né? Então não dá. É muito realmente. Então, procure trocar, né? No máximo 3 meses, depende do uso que você está usando, trocar, fazer uma boa limpeza na máquina, colocar soda cáustica mesmo, colocar soda cáustica para ela limpar bem por dentro, tirar e recolocar um álcool novo. Isso também ajuda muito a máquina e o rendimento da máquina. Perfeito, exatamente. E tem que cuidar, pessoal, com esse álcool de posto aí. Foi um dos posts que eu fiz, uns primeiros, e eu fui massacrada do álcool. Porque eu falei, gente, tem que cuidar, não pode usar álcool de posto de gasolina, é muito perigoso, né? Daí o pessoal fala, porque eu falei que ele pode estar contaminado com gasolina, né? Capaz, você não vai botar gasolina no álcool, porque gasolina é mais cara que o álcool. Eu falei, gente, não é isso. É assim, ó, um tempo atrás, o pessoal comprava álcool do posto para fazer bebida alcoólica. E aí, eles começaram a colocar um pouquinho de gasolina para contaminar e para as pessoas pararem de fazer isso. Isso é um ponto. O segundo ponto é que não tem o controle de algo que vai ser destinado à indústria de alimentos. Então, ele pode ficar no mesmo tanque que antes tinha gasolina. O controle de transporte, de armazenamento é completamente diferente. E ele pode ser, sim, agressivo, né? Ele volatiliza o álcool. Se ele tiver contaminado com algo que tenha relação ali com gasolina, enfim, um outro composto químico, ele é tóxico, ele pode ser tóxico. Então, ele deve ser grau alimentício, um álcool aí, 92, 98, enfim, mas um álcool destinado, né, para isso, um álcool mais puro. Mas assim, ó, fui massacrada quando eu falei disso. Falei, gente, é o correto, né? Paciência, vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu não vou dizer que dá certo. O Rodrigo está perguntando assim, qual que é a finalidade do açúcar invertido na receita? É a mesma coisa que glicose ou glucose? Ele é do ponto de vista que é uma outra combinação para